Olá, paz do Senhor. Seguimos hoje então no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, mas hoje do versículo 13 até o versículo de número 22, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás, por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de toda espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Então aqui a gente vê, nesses versículos, o Senhor falando a Noé o que estava no coração dele. Ou seja, Deus revelando a Noé o seu coração, dizendo que ele traria um dilúvio sobre a terra para exterminar, com tudo aquilo que estava sobre a terra, tanto animais quanto os homens. Porque a gente viu no vídeo anterior que a terra estava corrompida, que os homens haviam se corrompido e que o coração de Deus estava pesado, Deus estava triste. Por isso veio o intento no coração de Deus do dilúvio. Mas o interessante é que a gente viu no vídeo anterior, no versículo 9, falando sobre Noé o quê? Que dizia assim: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Ou seja, Noé era alguém que tinha intimidade com Deus. E a palavra vai dizer em Salmos 25:14 que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E para esses ele dá a conhecer a sua aliança. Então, Deus andava com Noé. Noé andava com Deus. Eles eram íntimos. E para os íntimos, para aqueles que o temem, Deus dá a conhecer a sua aliança. E o que a gente vê acontecendo aqui, pelo fato de Noé ser um homem reto, um homem que tinha intimidade com Deus, Deus revelou seu coração a Noé, dizendo que traria um dilúvio sobre a terra. E não só falou o que ele iria fazer, mas ele deu instruções a Noé para que Noé se salvasse a si, a sua família, ou seja, a sua mulher, seus filhos e suas noras. E algo muito interessante que a gente leu ali é o quê? No versículo de número 18, que diz o quê? Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E essa palavra pacto é uma palavra que vem do hebraico, que é berit, que significa o quê? Aliança, compromisso. Então Deus ali estava estabelecendo com Noé uma aliança, ele estava firmando um compromisso. E para todo compromisso firmado que Deus faz, que Deus tem com o homem, com a humanidade, ele exige uma resposta. Então Deus estava firmando ali uma aliança, um compromisso com Noé. E qual era a resposta de Noé para esse compromisso? Construir a arca. E Noé, ele andava tanto com Deus a ponto de crer em tudo
que Deus o falava. Porque a gente vai ver, lendo as escrituras, que antes do dilúvio não havia ainda chovido sobre a terra. Então você imagina alguém chegando para você e diz que vai acontecer algo que você nunca viu acontecendo. Você precisa confiar muito nessa pessoa, você precisa ter intimidade com ela, conhecer o caráter dela, para crer e confiar naquilo que ela está te falando. E assim era Noé com Deus. Ele tinha intimidade com Deus, ele andava com Deus, a ponto dele crer naquilo que Deus estava falando para ele e naquela aliança, naquele pacto, naquele compromisso que Deus estava firmando com ele. Noé colocou no seu coração fazer a arca para que toda a sua família, juntamente com ele, fosse salvo. Por quê? Porque é para isso que serve as alianças que o Senhor faz, os compromissos que Deus firma conosco, é sempre visando a salvação. Então, aqui também a gente vê o quê? Quando Moisés fala que todo o mandamento do Senhor, quando nós obedecemos, é para o nosso bem. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos pede, tudo aquilo que Deus nos orienta é para o nosso bem. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos os maiores beneficiados com isso. A importância da gente crer e obedecer. E mais importante ainda é ter intimidade. Intimidade com o Senhor, a ponto de saber quando é Deus falando conosco. Intimidade com o Senhor, a ponto de conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, que é imutável. E crer em coisas que nunca vimos, nunca ouviram. Assim como diz a palavra do Senhor, que aquilo que o olho não viu está preparado para nós. Aquilo que os ouvidos não ouviram estão preparados para nós. Então, que nós venhamos estar firmados nessas palavras, crendo que Deus ele é imutável e ele zela para cumprir a sua palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.